um grupo de profissionais e acadêmicos oriundos das diversas carreiras jurídicas, impulsionadas pelo desejo de vivenciar, de aprofundar, de difundir e de aplicar o princípio constitucional da fraternidade em prol do bem comum. Nasceu assim a Rede Comunhão e Direito do Amazonas, sob a veste Direito e Fraternidade, como é mais conhecida. E essa rede se encontra mensalmente e é aberta a todos os interessados, aqueles que ali chegam e que se tornam os juristas fraternalistas. Essa rede se encontra mensalmente no encontro aberto para discussão de experiências profissionais, de vivências, para aprofundamento do conteúdo jurídico da fraternidade, e também desenvolve um trabalho junto com os profissionais da academia e os coordenadores das diversas faculdades de Manaus. Inclusive, nós queremos deixar a todos o convite para as nossas próximas atividades, no dia 29/8, às 19 horas. Todos aqueles acadêmicos e profissionais interessados, nos encontraremos no Espaço ECAM do Manauara, e no dia 23/8, às 9 da manhã, com todos aqueles interessados em aprofundar o estudo jurídico da fraternidade, nos encontraremos lá na Escola Superior da Magistratura, com os coordenadores das Universidades de Direito de Manaus. E agora nós convidamos a doutora Laura Lucas, advogada militante, para trazer a experiência do princípio da fraternidade na aplicação em prol das comunidades do Amazonas. Bem, boa tarde a todos, né? Inicialmente, eu gostaria assim, de registrar a alegria e o contentamento desse grupo, Direito e Comunidade, de estar aqui com uma plateia tão numerosa, interessada em estudar e conhecer o tema. Então, isso nos traz muita alegria. Para mim, especialmente, além da alegria, me traz assim, um desafio maior, porque eu não sou acostumada a falar com uma plateia tão grande e tão seleta. Mas eu resolvi enfrentar o medo diante da responsabilidade que eu assumi com o tema. E sozinho a gente não consegue muitas coisas, então é preciso que aqui nós criemos novos disseminadores. Então, por conta disso, eu assumi esse risco, né, de estar aqui diante dessa seleta e numerosa plateia para falar um pouco sobre o princípio da fraternidade. Bem, o princípio da fraternidade não é um tema novo. Nós que somos estudantes de direito, vocês que são estudantes de direito, nós que somos constantes estudantes de direito, sabemos que faz parte do tripé do lema da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que seria igualdade, fraternidade e liberdade. Porém, durante a história, ela se perdeu um pouco no tempo. E qual foi a consequência disso? É que nós temos um sistema jurídico hoje de justiça ineficaz. A nossa cultura e a nossa educação jurídica, ela é litigiosa e individualista. E a gente acaba contaminando e levando isso ao nosso jurisdicionado. Aliás, a conduta humana, de um modo geral, na nossa sociedade hoje, é a conduta litigiosa. É até assustador, né? Quem acompanha as redes sociais acaba sendo até muito assustador. O resultado de tudo isso é que nós temos uma justiça congestionada. Hoje eu falei de manhã, né, que no nosso último congresso foi repassado uma pesquisa que nós temos na justiça hoje um congestionamento de 70%. Então, é prudente que todos nós, atores, né, desse processo, magistrados, advogados, membros do Ministério Público e as partes, né, busquem a aplicação do princípio da fraternidade. E não só numa visão cristã. Importante que quem tenha uma visão cristã aplique, né? É bem-vindo também. Mas mesmo aqueles que não tenham, que apliquem o princípio da fraternidade como um dever, uma obrigação legal e constitucional. O ministro Fachin, num pronunciamento que ele também fez no nosso último Congresso de Direito e Fraternidade, ele fez duas pontuações que eu achei interessantes, que a aplicação do princípio da fraternidade, ela não pode ser vista como um mero ponto de vista, e que é prudente que se passe a tratá-lo como paradigma, um vetor hermenêutico de julgamento.
Em cima da fala do ministro, cheguei à conclusão de que ele falou especificamente com relação ao juiz, né, no dizer do direito, mas isso pode ser aplicado entre todos os atores, né, juiz, Ministério Público, advogado e as partes. E daí eu busquei no Estatuto da OAB. O próprio Estatuto da OAB nos dá esse norte da aplicação do princípio da fraternidade. Ele coloca no seu artigo 1º, são deveres do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Não há nada mais fraterno do que isso. Aconselhar o cliente a não ingressar uma aventura judicial e abster-se, né, de patrocinar ou vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso. Então, é dever do advogado, é um dever legal, uma obrigação, evitar demandas temerárias ou incentivar o nosso cliente a propor ações infundadas, que vai ocasionar o quê? A justiça já não tem mais condições de comportar todas as demandas e vai ocupar a justiça de forma desnecessária, né? O Código de Ética dos Magistrados também trata sobre essa matéria no artigo 20. Fala que cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável. Eu falei também hoje de manhã, né, na nossa conversa com o doutor Carlos, né, porque a justiça tarda, a justiça falha. Então, sempre o juiz, né, o magistrado, deve buscar essa celeridade, né, cumprindo seus prazos, e o Código de Ética dos Magistrados estabelece isso, reprimindo, inclusive, as partes de toda e qualquer iniciativa dilatatória ou atentatória à boa-fé processual. E, ao proferir suas decisões, ele também deve agir de forma cautelosa e atento às consequências que aquilo pode provocar para a sociedade. O Código de Ética do Ministério Público também não deixa a desejar. Ele diz que, ao membro do MP, ele deve examinar todos os processos, procedimentos de investigação e outros a ele submetidos à sua apreciação sobre a ótica do interesse público, fundamentado nas suas manifestações. Então, nós temos aí o Ministério Público, o advogado, o juiz, mas o nosso Código de Processo Civil, a quem está submetido a parte, também fala sobre a questão da fraternidade. Veja que o artigo 14 do CPC, ele diz que são deveres das partes e de todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade e proceder com lealdade e boa-fé, e não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Então, nós percebemos, dentro dessa legislação pequena que eu mostrei, que todos os atores dessa dinâmica têm suas obrigações legais de praticar o princípio da fraternidade. Então, todos nós devemos buscar o resgate desse princípio, que, como eu falei lá atrás, ao longo da história, ele ficou um pouco perdido, esquecido. E faz tanta falta a todos nós hoje para a concretização de uma sociedade livre, fraterna e justa. Muito obrigada. E, nesse sentido, após vários encontros no qual nós aprofundávamos a aplicação do princípio da fraternidade, mas também já colocávamos em prática na nossa vivência profissional, nasceu um desejo de ampliar essa aplicação, levando em benefício das comunidades, não só ali no nosso ambiente profissional, mas também com uma contribuição social. Nesse sentido, surgiu o projeto Fraternidade e Direito na Comunidade, do qual nós convidamos o Dr. Ulisses para explanar como foi a experiência. Boa tarde, gostaria de agradecer a todos a presença. Bom, esse projeto que nós realizamos para todos foi muito desafiador. Foi desafiador porque, quando nós ensinamos, nós nos transformamos. E realmente foi isso que aconteceu com cada um. Foi desafiador porque cada um dos alunos trazia uma questão, trazia um problema, trazia uma dúvida, pedia a nossa opinião. O que o senhor acha disso? Isso é assim que se faz?
qual a instituição pública que eu posso procurar para me auxiliar. Foi desafiador em várias questões. Foi desafiador pela questão logística, enfim, inúmeras. Porém, nós sabemos que tudo que é muito desafiador é muito recompensador. E é assim que todos nós nos sentimos. Porque no último dia foi impagável olhar para os alunos e ver o brilho nos olhos, eles agradecendo e perguntando, inclusive, quando seriam as próximas. Qual seria a escola, se a próxima escola fica perto da casa de um amigo, de um parente. A esses alunos eu respondo que terá outras edições, que será divulgado posteriormente, e agradeço aos alunos o apoio, a amizade, o carinho de nos receber. Também agradeço aos alunos, a organização que nos recebeu lá, o Roger Cunha, a forma que nos receberam, né, que foi de amigo mesmo, foi de amigo para amigo. Isso foi muito bom mesmo. Do jeito que nós nos sentimos acolhidos, eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Também quero agradecer ao Tribunal de Justiça, a todas as pessoas que estão envolvidas, pela parceria, pela ajuda, pelo auxílio, pelas ideias, por tirar um tempo, né, para comparecer, porque no último dia teve a questão... No último dia, como forma de coroação, teve uma grande ação fraterna, divulgada nos grandes meios de comunicação, e como fala meu orientador do mestrado, que está aqui, o professor doutor, agora que está indo fazer o pós-doutorado na Itália, professor Posetti, ele sempre me ensina que, para dar validade ao que nós afirmamos, nós temos que trazer dados concretos. Então, vamos aos dados. Foram 45 atendimentos jurídicos, 75 consultas médicas, 40 atendimentos odontológicos, 17 atendimentos fisioterapêuticos, 7 atendimentos psicológicos, 36 cortes de cabelo, atividades desportivas infanto-juvenis para 47 crianças e adolescentes que passaram ao longo da ação, e emissão de 30 documentos, entre eles carteira de trabalho, segunda via de RG e CPF. Então, nós percebemos que a nossa atitude foi algo concreto. Nós temos dado, nós temos pessoas que nós podemos afirmar que, de certa forma, transformamos, mesmo de uma forma sutil, a vida de algumas pessoas que estavam precisando. Então, nós podemos, né, concluir, afirmar que nós concluímos, efetivamos o princípio da fraternidade. E, como falou uma senhora venezuelana no último dia, ela falou que lá na Venezuela está aquele caos porque o governo não observou a Constituição, não observou o que está escrito na Constituição, não defendeu e nos alertou para que nós, como brasileiros, observemos a Constituição e que possamos defendê-la de forma efetiva. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, pela presença, e agradecer aos alunos, à instituição. O momento é gratidão. Muito obrigado, de verdade, de coração. Obrigado. Então, o projeto Fraternidade e Direito na Comunidade foi idealizado, né, para oferecer educação em direitos nas comunidades onde é difícil o acesso a esse tipo de formação. Nós realizamos 12 oficinas, e nessas oficinas envolvemos profissionais voluntários que se dedicaram para transmitir o conteúdo jurídico, os direitos básicos, né, desde o direito à vida até o direito das sucessões, direito da criança e do adolescente, direito previdenciário, direito do trabalho, direito do consumidor, né, todos esses conhecimentos básicos de uma forma acessível, fomentando aí a cidadania. Então, foram 2 meses e meio, aos sábados, em parceria com o Centro Social Roger Cunha Rodrigues,
que abriu para a comunidade, nos ofereceu também a disponibilidade, né, das salas, da estrutura, para que pudéssemos realizar o curso. Depois, na conclusão do curso, nós realizamos uma grande ação fraterna, porque entendemos que gostaríamos de estender aos nossos colegas profissionais das diversas áreas, não só da área jurídica, essa ação. Então, por isso foram realizados esses atendimentos que o doutor Ulisses mencionou. E também em parceria com a Faculdade Santa Teresa, que vai certificar o curso, que compreendeu 60 horas aulas, dos quais os nossos alunos puderam participar. E aí nós gostaríamos de mostrar um vídeo que tem um resumo, né, algumas imagens dessa nossa aplicação da fraternidade. Do Grupo Direito e Fraternidade, que nós já estamos juntos nessa caminhada desde o ano de 2003, já vão aí 16 anos. Participar do projeto Direito e Fraternidade na Comunidade superou as expectativas, pois, além de dar conhecimento jurídico àquelas pessoas que necessitam, sobretudo de justiça, de seus conhecimentos básicos, conseguimos fazer com que elas entendam que sim, é possível construir um mundo mais justo, mais fraterno, e que elas podem sim ser protagonistas da sua própria história. Para a gente é um grande prazer atuar nesse tipo de movimento e nós estamos sempre à disposição, não só da desembargadora, mas de outros órgãos que tenham esse interesse. Nós estamos abertos a receber esse tipo de convite e atuar nesse tipo de ação. Essa ação fraterna não é uma ação de caráter apenas solidário, cujo cunho é apenas o ético e o moral. É ver a fraternidade como um direito, que o cidadão tem o direito de um olhar fraterno. Montamos uma grade onde pensamos em como passar esses conhecimentos, direitos básicos, noções básicas de direito para pessoas da comunidade. Com certeza trouxe uma grande ressignificação para a vida de cada um.